A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém, irmãos? Irmãos, hoje mais uma vez estou aqui com a missão, de trazer uma palavra de Deus para todos nós. E eu quero pedir aos irmãos da Igreja Cristã Luz do Mundo, quando vocês assistirem lá a palavra, eu mando a palavra pelo YouTube, Facebook e pelo grupo de transmissão. Quando os irmãos ouvirem a palavra, dá um like, dá um joinha, viu? Dá um apoio. Se quiser compartilhar, compartilha. Também essa palavra vai para todas as pessoas de outras denominações, Aqui eu não falo de credo religioso. O propósito meu é unicamente pregar a palavra de Deus para edificação da igreja e também para evangelismo de todos aqueles que gostam de ouvir a palavra do Senhor. Amém? E hoje, irmãos, eu quero trazer um tema na palavra que é o seguinte, presta atenção no tema. Será que Deus sabe o dia da nossa morte? Será que Deus sabe o dia em que nós iremos morrer? E a palavra de Deus nos responde. E a resposta é sim. A palavra de Deus nos afirma que Deus conhece sim o dia que nós iremos morrer. Os atributos de Deus são onipotência, porque Ele pode todas as coisas, onisciência, Ele sabe de todas as coisas, onipresença, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele é eterno, Deus é eterno. Ele não tem princípio nem fim de dias, amém, irmãos? Assim como o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então, eu quero iniciar a palavra, eu vou mostrar na Bíblia para os irmãos que Deus sabe o dia que nós iremos morrer, e quero ler a palavra no início aqui no Salmo 139, mas eu quero dizer para os irmãos por que eu estou trazendo essa palavra. É porque, irmãos, nós temos visto que muitas pessoas têm muito medo de morrer. Hoje em dia, com a Covid-19, eu vejo muitas pessoas que estão fazendo até tratamentos, com psiquiatras, com psicólogos, tomando medicamentos, pessoas com síndrome do pânico. E nós, quando nós conhecemos a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus, nós não precisamos ter esse medo. Nós sabemos que todos nós, se Jesus não vier arrebatar a igreja, nós sabemos que todos nós iremos passar pela morte. Lá em Hebreus, a palavra de Deus fala que, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois da morte o juízo, Então, lá depois do pecado de Adão, Deus falou para Adão, do pó tu foi feito e para o pó tu tornará. Então, o pecado de Adão trouxe a morte para todos os homens, porque Adão representou toda a humanidade na criação, Então é isso, a morte, ela vem para todos. Porém, nós temos a alegria da vida eterna. Amém, irmãos? Nós sabemos que quando nós temos comunhão com Deus, quando nós morremos fisicamente, nosso espírito volta para Deus e vai para um lugar onde nós cremos que, igual o apóstolo Paulo falava. Paulo falava assim, eu sei que o partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Amém? Mas deixa eu entrar aqui na palavra para provar que Deus sabe o dia que nós iremos morrer. Eu quero ler aqui no Salmo 139, vou ler aqui do 1 ao 6, diz assim, ó. Aqui vai falar da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, olha só. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou na língua, e o Senhor já a conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Aqui fala da onipresença de Deus. Ele está presente em todos os lugares. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo os céus, lá estás.
Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão. Irmãos, que palavra maravilhosa. Aqui fala da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, que conhece o nosso pensamento. Ele sabe que a palavra, antes de chegar na nossa boca, ele já conhece. Lá em Jeremias 17:10 também diz que Deus conhece os pensamentos do homem. Sem nós abrirmos a boca, Deus sabe o que nós estamos pensando. E aqui sobre a questão da morte, que Deus sabe o dia da nossa morte, em Salmo 139:16 diz assim, ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Olha só, vou repetir. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Deus fala que nos vê ainda no ventre da nossa mãe, antes de nós nascermos. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum só deles havia ainda. Então aqui está dizendo que Deus conhece todos os nossos dias. Amém? Olha aqui no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 1 e 2, e depois versículo 5. A palavra de Deus diz assim, ó: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Amém? Então está dizendo que o homem é como uma flor que nasce, né? Vive por um breve tempo, cheio de inquietação, mas depois ele murcha, ele morre. E aqui no versículo 5 diz assim, ó: visto que os seus dias estão contados. Olha o que está escrito aqui. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não há de passar. Então, irmãos, eu quero trazer essa palavra hoje para a nossa meditação, para que nenhum de nós, irmãos, venhamos viver inquietos, preocupados com o dia da nossa morte. A palavra de Deus fala que Deus sabe o dia que nós iremos morrer. Não é a Covid-19, não é um acidente, não é um avião caindo, alguma coisa assim que vai apressar o dia da nossa morte, não. Nós iremos morrer no dia que Deus determinou, na hora que Ele determinou. Então, quando eu digo isso, não significa que nós devemos viver de forma relaxada, não. Um dos propósitos de eu trazer essa palavra também é para dizer que Deus sabe o dia em que nós iremos morrer, mas nós não sabemos. E como nós não sabemos, nós devemos fazer a nossa parte, que é vigiar, é tentar ao máximo cuidar da nossa vida. Tentar ao máximo cuidar da nossa vida, através de exercício físico, através de alimentação adequada, de acordo com a saúde de cada um. Quem não pode comer doce, diminua o doce, gordura, faça caminhada, faça dieta, use máscaras, proteja a sua saúde, ainda que Deus saiba o dia que nós iremos morrer, mas como nós não sabemos, nós devemos cuidar da nossa saúde. Por quê? Mas se eu cuidar, Deus já sabe o dia que eu vou morrer. Mas se você cuidar da sua saúde, os seus dias na terra serão com melhor qualidade de vida. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Nós devemos cuidar da nossa vida. Irmãos, nessa época de Covid, eu só saio de máscara. Eu uso álcool gel na mão constantemente, né? E isso não é porque eu estou em pânico, não. É porque eu estou tentando ao máximo preservar a minha saúde e a minha vida. Amém? E Deus sabe o dia que Ele vai me levar. Deus sabe o dia que Ele vai te levar. Não tenha medo. Viva feliz. Faça a sua parte aqui na terra. Cuide do teu corpo, que é templo do Espírito Santo. E confie em Deus. Deixa nas mãos de Deus.
E eu quero trazer um texto aqui da palavra para finalizar. Irmãos, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de João, né? Capítulo 21. Olha só o tanto que Jesus sabe o dia que nós iremos morrer. Jesus aqui fala a forma e quando Pedro iria morrer, a forma que ele iria morrer e quando seria. Diz assim, ó, João 21, 18, diz assim, Jesus fala para Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, Jesus aqui está referindo à morte de Pedro. Quando, porém, fores velho, quer dizer que aqui já tem uma palavra que Pedro iria morrer velho. Aí diz: estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres. Disse isto Jesus para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha que palavra tremenda. Jesus fala: Pedro, quando você era mais novo, você se cingia a si mesmo e ia para onde você queria. Mas quando fores velho, né, outros te cingirão e te levarão para um lugar que você não quer. E é dessa forma que você vai glorificar a Deus. Quer dizer, a morte de um cristão, de um servo de Deus, não é uma derrota. É uma forma de glorificar a Deus, porque é mais uma alma que vai para os céus. E Pedro, ele vivia com tanta convicção e fé nessa palavra de Jesus aqui, que lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, quando, se eu não me engano, o rei Herodes prendeu Pedro e Tiago para agradar os judeus, para fazer média, prendeu Pedro e Tiago e mandou matar a Tiago a fio de espada, e Tiago foi degolado. E Pedro ficou preso para ser talvez morto no outro dia. E Pedro tinha tanta fé nessa palavra que Jesus falou, que a Bíblia diz que Pedro estava dormindo tranquilamente, enquanto o povo lá fora estava preparando a morte dele. Porque Pedro sabia que ele não iria morrer, porque a palavra de Deus é fiel. Você só vai no dia que Deus determinar. E o que aconteceu? A igreja estava em constante oração por Pedro. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo dentro da cadeia. E o anjo quebrou as cadeias tudo. E abriu as portas e levou Pedro para fora. E libertou a Pedro. E Tiago havia morrido, mas Pedro foi liberto da cadeia. E Herodes, se eu não me engano foi Herodes, não pôde matar a Pedro. Porque ninguém pode tirar a vida de um servo de Deus antes da hora. Eu creio plenamente que nós só iremos na hora certa. Portanto, irmãos, cuida da saúde, faz a sua parte, vigia, mas não viva com medo, não viva em pânico, porque Deus cuida de você e os seus dias estão escritos na palma da mão de Deus e nenhum só deles vai ultrapassar e nem adiantar também, viu? Confia na palavra do Senhor e vive tranquilo e faz a sua parte que Deus está fazendo a dele. A paz do Senhor e um grande abraço a todos.